compartilhando, Lara. Eu só queria pedir a permissão dos pais para poder gravar a reunião hoje à noite. É porque tem problemas. Isso pode ajudar os que não puderem participar com a gente hoje, né, Inacélia? Bom. Obrigada, pessoal. Eu agora já não vejo mais vocês. Qualquer coisa podem escrever no chat ou me interromper com áudio que a gente vai tirando dúvidas, tá? Bom, então, como eu disse, a EFIGE é uma empresa de educação internacional, mas nós não somos uma empresa de intercâmbio propriamente dita, com franquias e com lojas, e esse nunca foi o nosso objetivo. Nós somos uma empresa focada na formação dos indivíduos, num planejamento de longo prazo para essa internacionalização, porque a EFIGE é feita por educadores, né, que pensam exatamente essa questão da formação. Nós temos hoje dois produtos básicos, que é a nossa principal oferta, que é o programa de duplo diploma de high school, em que os alunos terminam o high school numa escola aqui no Brasil, com um diploma também americano, e o programa que nós chamamos de aconselhamento, que é para aqueles estudantes que querem ir para a universidade fora e que precisam de ajuda, porque as escolas do Brasil sempre estiveram muito focadas em preparar os alunos para as nossas provas de seleção, o Enem, vestibular, mas quando se fala de ir para fora do Brasil, o nosso modelo de seleção ele é muito diferente, e a gente não tem como base enxergar como é lá fora, né? Então, o Brasil, a gente faz uma prova, o aluno, 2 dias de Enem, esse ano nem vai ter, né, gente? Uma lástima, né? Não sabemos nem como vai ser daqui para frente, mas, de todo jeito, o aluno vai ser avaliado a partir de uma prova de 1 dia ou de 2 dias que ele faça, e toda a vida dele vai estar definida a partir desse dia dessa prova, né? Eu costumo até brincar, dizer, se o aluno comer um cachorro-quente estragado no dia anterior, os últimos 4 anos da vida dele vai por água abaixo, porque ele se desconcentrou na prova, né? Não é assim que acontece fora do Brasil, principalmente o modelo americano, canadense, enfim. Existem algumas coisas que são também avaliadas e também importantes quando a gente pensa nessa seleção. Então, uma coisa importante, por exemplo, é claro, a nota que o aluno teve, né? Mas essa nota, gente, é os últimos 4 anos que contam. Não é uma nota simplesmente de um dia de prova, mas como foi os últimos 4 anos, porque o ensino médio lá é nono, primeiro, segundo e terceiro, né? Que eles chamam de nono, 10º, 11º e 12º. Então, esses 4 anos é o high school. E como foi a média dele? Que lá eles chamam de GPA. Qual foi o GPA desse aluno nos últimos 4 anos? E o GPA é uma nota que vai de 0 a 4. Quanto mais perto do 4, melhor a média desse aluno, mais chances ele tem. Mas isso vale 35% da avaliação que a universidade vai fazer para o aluno. A outra coisa importante é o que eles chamam de SAT ou ACT. Esse é equivalente ao nosso Enem. É uma prova, é um teste padronizado em que o aluno vai lá num dia, faz o teste que não é da escola dele, mas é de uma instituição independente, né, que não é governamental também como aqui, que é do MEC, não. Nos Estados Unidos é uma instituição independente que faz, e que nacionalmente esses alunos têm uma nota. Basicamente, o conteúdo dessa prova é inglês, né, compreensão de texto, argumentação e etc., e raciocínio lógico, matemática. Se esse aluno ainda for para uma área mais específica, engenharia, medicina, etc., ainda tem uma prova específica que algumas escolas vão pedir, algumas universidades vão pedir, mas isso tudo, gente, vale 20%. Então, se o aluno tem uma boa nota e vai muito bem no SAT, ele tem 55%, 50% da vaga dele garantida. Ele precisa ter outras coisas que são muito importantes.
Entre elas, gente, uma carta de apresentação. E isso que a gente chama de essay, que é uma redação pessoal, é uma argumentação de quem sou eu e por que eu deveria ser aceito nessa instituição, por que eu vou fazer a diferença nela, né? O que eles querem ver aí? Eles querem ver se o aluno tem liderança, ele tem protagonismo social, se ele tem habilidades de soft skills que vão realmente ser importantes para a instituição que ele está sendo avaliado. E, junto com essa carta, um portfólio com as atividades que demonstram se ele realmente é essa pessoa, que tipo de ações sociais, voluntariado, ele é um grande atleta, ou ele é um grande artista, ou ele é uma pessoa que é muito bom numa determinada área de matemática, ou em fotografia. As artes são muito valorizadas pelas universidades. Enfim, quem é esse aluno, né? E, junto com isso, uma carta de recomendação de um professor, 2, às vezes até 3, que vão dizer quem é ele, quais são as habilidades dele, por que é importante tê-lo na universidade, ou seja, isso tudo aqui é o marketing que o aluno vai fazer dele próprio para ele ser desejado por aquela instituição de ensino. Então, vejam, gente, nota não é tudo. Quando você planeja uma carreira internacional, é necessário começar com antecedência, porque algumas coisas são muito importantes de serem levadas em conta. Por exemplo, um GPA não é uma coisa que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem uma nota de 0 a 10. Agora, transformar essas médias, essas notas, em um GPA de 1 a 4, às vezes tem escola aqui no Brasil que tem conceito, não é número. Então, sempre se tem uma certa subjetividade nisso, né? Outra coisa, nossas escolas preparam os nossos alunos para fazer Enem, mas o estilo das questões do SAT é diferente, né? Então, um aluno que faz um high school americano, ele também está preparado para essas questões do SAT, né? Além de ter um currículo com um GPA no final. Então, eu quis começar com essa apresentação para contar para vocês o que a gente trouxe, né, de solução para os alunos do Colégio Salesiano que tenham interesse efetivamente em começar a planejar. Porque se lá na frente ele não for para uma universidade nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, ele simplesmente tem um currículo diferenciado, mesmo que seja para ir para uma das melhores universidades do Brasil. Então, a Franklin High School é essa escola, né, que nós então representamos com exclusividade aqui no Brasil e que passa a ser parceira do Colégio Salesiano para oferecer para os alunos esse programa. A Franklin, ela nasceu como uma escola virtual. Ela foi desenvolvida no Vale do Silício por grandes educadores americanos que buscavam uma alternativa valiosa, principalmente para esses atletas de alta performance e artistas, alunos, que já são desejados pelas melhores universidades americanas, mas têm dificuldade de seguir uma escola regular. Então, não sei se vocês acompanham, aqui na minha casa eu tenho 3 filhos homens, meu marido, eles são todos loucos pela NBA, então tem os playoffs, e aí quando você começa a acompanhar essa trajetória dos atletas do basquete americano, eles são alunos que começam no ensino médio, às vezes antes até, mas é no ensino médio que as universidades já estão de olho neles. Por quê, gente? Porque é uma questão financeira, inclusive. Um atleta que vai para a NBA, um atleta de um grande time, de uma universidade importante, é um atleta que rende patrocínio para a universidade. Então, os Estados Unidos têm muito essa cultura, que também é uma cultura que não é nossa, mas que a gente precisa interpretar quando tem projetos nesse sentido para os nossos filhos, né? Então, o que é o programa Duplo Diploma? E, além do Duplo Diploma, nós também temos medalhas digitais, que é outro importante diferencial para os alunos que estão fazendo o duplo diploma, que são mais diferenciais para esse currículo, né?
especificamente da Franklin agora, a Franklin ela está presente em mais de 17 países. Ela nasceu, sim, pensando nos atletas de alta performance americano, mas quando isso tudo aconteceu em 2009, né? Ela é uma escola de 2009, mas quando a China e a Ásia descobriu que os filhos poderiam, com 14 anos, fazer uma high school americana sem ir para os Estados Unidos, foi quando a Franklin percebeu que ela também poderia atender mais alunos internacionais, não só os atletas, como objetivo principal. E no Brasil, nós somos, então, os representantes exclusivos da Franklin, como eu já disse. Nesses anos, a Franklin hoje, ela está em 5º lugar entre as melhores escolas dos Estados Unidos, mas o mais importante de tudo, gente, é que de todas as escolas americanas, nos Estados Unidos, não existe a figura do MEC, do Ministério da Educação, que controla e regulamenta toda a legislação de todos os estados americanos. Cada estado americano ele tem autonomia. E, portanto, quando uma determinada exigência é feita num estado, pode ser que no outro não seja válido. O mais importante é que existem agências nacionais americanas de acreditação da educação dos Estados Unidos, seja ela da educação básica ou da universitária. E esses órgãos de acreditação, eles funcionam como uma espécie de regulador. Então, quando a gente fala o ranking das universidades americanas, o ranking, enfim, quem faz os rankings, quem faz a prova do SAT, por exemplo, que a gente acabou de falar, que é o equivalente ao Enem, não é o governo americano. E também não é nenhum dos 50 estados. É um órgão, uma agência independente de educação. Dessas agências, a Franklin tem as 6 acreditações mais importantes dos Estados Unidos. Então, algumas escolas americanas não atendem essas acreditações. E, portanto, pode ser que o seu filho tenha o diploma de uma escola e que, quando ele queira ir para outro estado fazer uma universidade, aquilo não seja válido como diploma. Porque naquele estado, aquele diploma não vale porque não tem uma das acreditações. Então, essas 6 acreditações, elas dão ao diploma da Franklin a garantia de validade nos 50 estados americanos. Isso é muito importante de ser dito para vocês, porque outros high schools são ofertados no Brasil. E isso não é dito, e vários outros não têm validade em todos os estados americanos. Então, como educadora, como uma pessoa responsável e avaliadora do MEC, e tendo sido reitora de universidade, eu jamais poderia oferecer alguma coisa que não tivesse um padrão de qualidade alto, ainda mais para as escolas que nós temos como parceiras, que são todas escolas muito bem avaliadas aqui no Brasil. As aulas da Franklin, elas são gamificadas. Então, quando a gente fala de uma escola virtual, nós não estamos falando de uma plataforma que tem conteúdo para o aluno aprender. E como nesse momento, sabe, gente, aconteceu uma coisa muito aqui no Brasil muito interessante, porque o ensino remoto ele foi colocado goela abaixo da educação básica. Até então, a educação básica se recusava a discutir a questão do ensino à distância, porque imaginava que isso nunca fosse necessário na educação básica, só no ensino superior. Com essa situação toda de pandemia, hoje a gente percebe essa discussão da educação híbrida, a gente percebe a oferta de ferramentas e de opções para a educação básica voltado à questão das aulas online. Mas até então isso não se falava no Brasil. Nos Estados Unidos, isso já era uma realidade. E a Franklin, quando foi desenhada por profissionais, educadores e técnicos de TI, ela foi pensada para ser uma escola
ativa, uma escola interessante, ela já nasceu com um projeto diferente, porque vocês imaginem que um aluno atleta, ele não tem, ele já é uma pessoa ativa, né? Precisaria que essas aulas fossem muito boas para realmente chamar a atenção desses alunos e para que eles realmente se destacassem e que, ao final, tivessem boas notas e boas avaliações. Então, os educadores, quando desenharam esse modelo de escola, já desenharam com aulas gamificadas que são muito interessantes. É a linguagem dos alunos. Eles falam realmente a partir dessa geração, né? Onde eles vão se desafiando o tempo inteiro. Então, cada aula dele tem um desafio e uma recompensa. E para eles é muito legal fazer essa aula, porque ele vai sendo desafiado e vai partindo para a próxima etapa, para o próximo nível, né? Então, como eu disse, aqui no Brasil a gente tem várias escolas parceiras, são mais de 50 escolas, algumas têm mais de uma unidade em diferentes cidades, por isso, mas nós estamos em Rondônia, no Rio, São Paulo, Ceará, enfim, e agora também no Espírito Santo com vocês. Como é que funciona esse programa de duplo diploma? Muitas das disciplinas do conteúdo que os seus filhos já fazem no Brasil são aproveitados. 75% é aproveitado do currículo do Colégio Salesiano. Por que isso? Porque matérias como ciências, matemática, educação física, não precisa fazer de novo. Física, biologia, não precisa fazer de novo. O que ele fez no Brasil vai ser aproveitado no currículo americano. E essa nota do Brasil, ela vai ser transcrita num documento, num histórico escolar americano da Franklin. Por isso a parceria e o duplo diploma. O que não é oferecido no Brasil é o que ele tem que fazer, que do currículo americano representa somente 25% das disciplinas. Ou seja, ele já tem 75% do currículo americano feito, com 12 disciplinas, que é o que falta, ele conclui um high school americano sem sair do Brasil. Isso significa o que exatamente? Bom, um high school americano, ele tem uma exigência de 24 créditos. 24 créditos, gente, significam 48 disciplinas, porque cada disciplina tem meio crédito. Se os alunos já têm 18 créditos, que são 75%, ficam faltando 12 disciplinas, ou seja, 6 créditos para o currículo americano ser finalizado. E essas disciplinas são disciplinas que nós não oferecemos no Brasil. Por exemplo, História dos Estados Unidos. São 2 disciplinas, 1 crédito, então 2 disciplinas. Economia, Governo dos Estados Unidos e Inglês. 4 créditos de inglês. Mas aí você vai me dizer, nossa, mas o meu filho já tem um inglês super avançado, ele é fluente, ele não precisa fazer inglês. Ele precisa fazer inglês, porque esse inglês, gente, não é o inglês para aprender a falar inglês. É o inglês equivalente ao português. É o inglês que os americanos têm. E o que ele vai aprender aí? É o inglês acadêmico. Como escrever literatura, ele vai aprender redação, né? Aquela carta que as universidades exigem e que ele vai precisar apresentar na hora da seleção, tem praticamente um semestre que vai ensinar aí como é que ele faz essa carta, porque essa carta ela não pode ser longa, ela tem técnica para ser escrita. Então, como redigir, como ter um bom inglês acadêmico, interpretação de texto. Os nossos filhos nascem falando português, mas eles vão ter português do primeiro ano até o terceiro do médio. E a mesma coisa os americanos. Então, essas 8 disciplinas de inglês, elas garantem que o aluno ele tem um bom inglês. E isso é um dos grandes diferenciais do seu filho ter um high school. Porque não é simplesmente ir para uma escola de inglês,
mas é usar o inglês, né? É realmente se expressar, que é o que vai fazer a diferença. Além disso, a Franklin tem outras disciplinas, que são disciplinas opcionais, que ele pode fazer ou não, porque os 75% do Brasil já é suficiente para ele finalizar. Mas se ele quiser fazer outras matérias eletivas, ele pode fazer. Então, nós estamos falando aqui de uma possibilidade de planejamento, que se o aluno fizer 2 disciplinas por semestre, começando no 9º ano, até o final do 2º ano, ele finaliza as 12 disciplinas, tem o 3º ano dele livre e vai poder ainda ter o diploma, porque quando ele finalizar o colégio salesiano, ele tem todas as disciplinas, o histórico dele é validado com a Franklin e ele já terá feito as 12 disciplinas. Se o aluno não está no 9º, já está no 1º, dá tempo ainda? Claro que dá tempo. Por quê, gente? Porque esse é um outro grande diferencial da Franklin. O aluno tem completa autonomia para fazer as suas disciplinas. A gente recomenda que ele faça 2 por semestre, mas ele tem 20 semanas, cada vez que ele compra uma disciplina, para finalizar. 20 semanas são 5 meses, é um semestre acadêmico inteiro. Se ele trabalhar 1 hora por dia, e aí tem sempre aquela pergunta da preocupação dos pais, mas meu filho já tem tanto para fazer, para estudar, que horas que vai botar isso no currículo dele? Se ele trabalhar 1 hora por dia, ele vai conseguir finalizar com tranquilidade em 20 semanas. Se ele antecipar isso, ele acaba antes aqui. E aí não tem problema em que momento ele está. Se ele estiver no 9º, se ele estiver no 1º, ou se ele já estiver indo para o 2º, dá tempo? Claro que dá. Se ele já estiver no 3º, dá tempo? Dá. Porém, talvez nesse momento, se ele já está no 3º e a ideia é ir para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para o Canadá e fazer uma universidade, a gente talvez aconselhe um outro programa, que é o nosso programa de aconselhamento direto. Mas se ele quiser fazer, mesmo estando no 3º, e ele não for para fora agora, ele pode terminar o salesiano e continuar fazendo as disciplinas. Ele só vai ter o diploma americano quando ele concluir as 12. Mas isso também não é um impeditivo. Agora, tem a possibilidade do aluno que está no 8º também começar. Só que, nesse caso, com uma única disciplina. Então, por que no 8º a gente libera e a gente, né, deixa com... Porque ele ainda não está maduro o suficiente. Então, ele vai começar com uma só. Isso lá na frente vai ser importante para ele, porque ele vai conseguir finalizar mais rápido, ou seja, vai aliviar, vai esticar mais o tempo dele, mas ele no 8º só pode fazer uma por vez, por uma questão aí também de maturidade, de acostumando, né? Então, em números, esses são os números da Franklin. A plataforma, ela é completa, ela é pronta para atender as necessidades do aluno, então, toda aula, antes de iniciar a aula, ele tem um pré-teste diagnóstico para ver se ele sabe já aquele conteúdo. Se ele já sabe acertar esse pré-teste completo, essa aula pode ser eliminada, ele vai para a próxima aula, mas isso não é uma coisa muito simples de acontecer. De todo jeito, a aula é interativa, bem ilustrada, ele tem recursos na plataforma para ele grifar, riscar, anotar, enfim, ferramentas com funções que vão ajudá-lo a melhorar cada vez mais esse inglês acadêmico. Mas o mais importante é a autonomia que ele tem. E você vai me dizer, mas as aulas são gravadas? Sim, mas o professor está sempre no chat à disposição. E ele pode ver aquelas gravações quantas vezes ele quiser. Então, um pedacinho de uma fala do professor, 1, 2 atividades, que são aqueles steps, os desafios para ele passar de nível. Só vai abrir o próximo videozinho se ele conseguir realmente acertar e completar a atividade. Completou, abre mais um pedacinho de vídeo, que ele pode voltar e assistir de novo se ele quiser, e assim ele, em 1 hora, ele faz uma atividade do dia,
Às vezes tem texto, sim, para escrever, boa parte, mas são coisas que ele vai se habituando a fazer. E o professor disponível sempre para todas as questões, professor americano nativo, para acompanhá-lo no que ele precisar. Como são 17 países, gente, tem um fuso horário aí bastante grande, então sempre tem professor disponível, né? Agora, o mais importante, além do professor, é um tutor. E o Colégio Salesiano tem um tutor do próprio colégio. O papel do tutor nesse processo ele é muito importante, porque o professor ele vai ensinar o conteúdo da disciplina, o tutor não. O tutor não ensina conteúdo, acompanha o aluno. Então, o tutor, que é um professor do Colégio Salesiano, que é treinado pela Franklin, acompanha o aluno em todas as suas etapas e acompanha, inclusive, encorajando ele, para ele não... A questão da agenda, do tempo que falta, porque o aluno, ele tem relatórios semanais. Então, como eu disse a você, um aluno, quando faz a matrícula, tem 20 semanas para concluir a matéria. Nessas 20 semanas, essa barrinha aqui, ó, ele vai acompanhando. Vamos dizer que o aluno já passou 10 semanas, ele já fez 64% do conteúdo. Opa, a barrinha tá verde porque ele tá antecipado. Se já passaram-se 10 semanas, ele tivesse feito 30% do conteúdo, essa barrinha estaria vermelha, porque ele estaria atrasado. E semanalmente o tutor manda relatório para o aluno e para os pais, porque os pais também acompanham o progresso dos filhos. E essa segunda barrinha é em relação à nota do filho até então. Quanto ele conquistou até então de acertos, né? Quantos por cento ele tem de acertos na sua trajetória, na sua jornada dentro da disciplina que ele está fazendo. Então, esse relatório ele é muito importante e o tutor está sempre acompanhando o aluno, ajudando esse aluno a organizar uma agenda de estudos, a cumprir com essa agenda. E isso também é uma coisa muito interessante, porque as universidades americanas, elas procuram muito o aluno autônomo. Essa é uma outra coisa muito legal. E o aluno da Franklin, ele é um aluno com bastante autonomia. Então, cada disciplina é acompanhada por um professor de língua nativa que vai fazer correções das tarefas, avaliações, ensaios, vai estar disponível para o aluno sempre em caso de dúvida, mas o tutor também vai acompanhar em termos de dia a dia, como é semanalmente, ou um encontro, ou uma troca de e-mail, se está indo tudo bem, para que isso aconteça. Bom, gente, eu falei até aqui sobre o programa de duplo diploma, mas o programa de duplo diploma, ele acompanha outras coisas, e aí já não é da Franklin, é da EFIGE, tá? Então, como eu disse a vocês, a nossa preocupação é em preparar esse aluno para uma boa entrada, um bom currículo, para que ele possa ter chances internacionais. Então, vocês, como pais, já buscaram para os seus filhos uma boa escola no Brasil. E esse diploma da escola que vocês buscaram, no caso, o Colégio Salesiano, ele, obviamente, é um diploma que vocês avaliaram quando foram matricular no colégio, qual seria a melhor opção, de acordo com o que vocês têm como princípios familiares. Uma coisa já está feita, que é o diploma da Escola do Brasil. O aluno que faz Franklin High School, ele também tem um diploma americano. Então, nós estamos falando de duas coisas bastante importantes. Ah, mas meu filho não vai estudar fora do Brasil, mas ele vai ter 2 diplomas de ensino médio, gente. Um deles americano da 5ª melhor high school dos Estados Unidos. Isso é bastante. Isso é um grande diferencial para que ele, no futuro, também tenha outras portas abertas. Mas a gente também oferece para os alunos que fazem Franklin oficina de mentorias, sempre nós trazemos, e a gente sabe que é muito comum o aluno ter muita dificuldade na hora da escolha da carreira,
o que é que ele vai fazer, que curso que ele pode fazer, o que eu gosto, né, de fazer. A segunda coisa, são mock class. Mock class, a gente tem divulgado sempre, eu não sei se os alunos daí na Célia já foram avisados, se já teve participação, eu confesso que eu não sei se tem aluno ainda já do Salesiano que chegou a participar, mas estão todos convidados. Nós temos toda semana um professor de uma determinada universidade do mundo oferece uma aula para os alunos gratuitamente das escolas parceiras, independente de ser aluno da Franklin ou não. Então, por exemplo, semana passada nós tivemos uma aula de uma professora de uma universidade da Califórnia falando sobre vacina. E aí, um tema muito interessante. É uma hora de aula, a gente abre um link, manda para todas as escolas divulgam para os alunos que tiverem interesse, os alunos se inscrevem, entram num link como esse, participam da aula, fazem perguntas e etc. Ao final tem um certificado de participação. Tudo isso, gente, nós estamos falando de portfólio do aluno. E esse é o outro item importante, que é o portfólio digital. Nós disponibilizamos para todos os alunos da Franklin, a partir do mês passado, que esse é um projeto novo das badges, o link do portfólio digital mais importante hoje usado pelas universidades. Chama-se Bulb, é um portfólio digital que ele linka direto ao Common App, que é um formulário em que os alunos se inscrevem para as universidades a partir de um formulário único, né? Então, é como se fosse o SISU aqui no Brasil, chama-se Common App. Então, esse link do portfólio digital, que o aluno pode dizer quem ele é e mostrar quem ele é o único que se linka ao Common App. E nós agora oferecemos para quem é aluno da Franklin toda a assessoria de como estruturar também esse portfólio digital com a conquista de badges. Badges são medalhas digitais criptografadas como as criptomoedas e que são, portanto, invioláveis, elas não podem ser falsificadas. O que nós queremos com isso, né? Nós criamos para os alunos da Franklin 4 níveis de badges. Então, à medida em que ele vai fazendo as disciplinas, ele vai avançando, nós desejamos que ele busque desenvolver habilidades que serão super importantes para eles, seja para estudar fora ou não, mas buscar alternativas de engajamento e criatividade, por exemplo, é uma delas. E essa é a primeira badge que nós oferecemos para os alunos, e já vou dizer o que ele precisa fazer para conseguir. Depois, se ele conseguir contar bem a história dele, habilidades de storytelling e ter um bom inglês acadêmico, lembra da essay, que é aquela carta de apresentação? Um aluno que já está na metade da Franklin e consegue provar isso, ele ganha uma segunda medalha, que é Skilled. Um aluno que já fez 75% das disciplinas da Franklin, mas ele é habilidoso socialmente, ele é uma pessoa que organiza bem o tempo dele, que sabe bem quem ele é e tem um portfólio muito bem estruturado, que conta a história dele, ele ganha a medalha de Proficient. E, por fim, se ele desenvolver uma ação, um projeto de protagonismo social e concluir as disciplinas da Franklin, ele ganha a última medalha, que é de Master. As universidades têm nos acompanhado muito próximo disso, e essas badges, vocês vão lembrar das medalhinhas dos escoteiros americanos, isso já é uma tradição. Se ele aprende a acender a fogueira, ele ganha a medalhinha da fogueira. Então, cada medalhinha, ela representa habilidades que ele realmente desenvolveu. E essas badges, elas são criptografadas por uma empresa que nós conseguimos também trazer para o Brasil e que certificam o aluno.
se algum pai ou mãe aqui é da área de TI vai saber o que eu estou falando, por exemplo, aquela certificação de PMI, né? Você tem que provar que você tem aquela habilidade, que você fez aquele curso, que você conseguiu, e ela tem uma data de validade. As nossas não têm data de validade. Mas são medalhas que mostram e que comprovam para as universidades quais são as competências e habilidades do seu filho. Então, ao final de um programa de high school como esse, o aluno tem um histórico escolar que tem todas as matérias que ele fez, desde o primeiro ano, do nono ano, né, que lá são 4 anos, desde o nono ano, as notas todas que ele conquistou, o Colégio Salesiano vai encaminhar para Franklin, com as notas, a Franklin vai transcrever isso no GPA de 0 a 4, e no histórico dele vem completo, tudo que ele fez, mais as faltas, enfim, é o histórico do filho e o GPA total, ou seja, a média dele no final desses 4 anos, qual é, já no documento dele, e a nota que ele tirou no SAT, porque assim como no Brasil a gente ia falar assim como é obrigatório, né, fazer o Enem, né, agora a gente já nem sabe mais o que vai ser, mas enfim, nos Estados Unidos o aluno que conclui o high school, ele precisa ter o SAT, então tudo entra aqui nesse documento. Ele vai ter um diploma da Franklin High School, válido nos 50 estados americanos, com as acreditações e a numeração de tudo, de toda a comprovação da validade desse diploma. E ele pode ter até 4 badges, que são essas medalhas digitais, que quando clica em cima dela, você vê todas as habilidades que ele conquistou para ter essas medalhas. E isso pode ir numa assinatura de e-mail, isso pode ir num LinkedIn, isso pode ir dentro do Boob para provar, né, o portfólio digital dele, enfim. E ele vai ter também um portfólio digital que ele vai ter começado a construir já desde antes, contando aí essa história toda dele, sem ter que fazer isso rápido e podendo aproveitar muita coisa que, inclusive, bons trabalhos, boas coisas que ele faça dentro da escola, comprovando aí, né? Quais são as vantagens de ter um diploma americano? Bom, a facilitação no processo de aplicação nas universidades, né? Porque, como eu disse, é válido em mais de 50 estados, ele passa a ter um GPA pronto, né? Um exame de proficiência, se ele for fazer um TOEFL, em geral, gente, não precisa fazer TOEFL um aluno que tem um diploma americano. Mas, como eu falei para vocês, os estados têm autonomia e as universidades também. Então, pode sim ter alguma universidade que, como o aluno não é americano, exija o teste de inglês. Mas um aluno que fez um high school, ele não vai ter nenhuma dificuldade de fazer um TOEFL e vai ter essa proficiência. Mas, em geral, não precisa, é dispensado. Ele vai ter a nota do SAT, tendo sido preparado para essa prova, e ele vai ter facilidade para elaborar a essay dele, porque, obviamente, ele teve professores que o ensinaram a fazer isso no modelo americano. Na Europa, gente, é um pouquinho diferente. Você vai me perguntar, vale o diploma americano na Europa? Olha, a Europa tem 13 anos de educação básica e não 12. Nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá, são 12 anos de educação básica. Na Europa, em geral, são 13. O que acontece é que o aluno que tem um diploma de um colégio brasileiro, privado, bom, com uma carga horária alta, que é o caso da maioria dos colégios aqui do Brasil, que seguem a BNCC e que são privados. Não ficam na carga horária mínima da BNCC, sempre tem mais carga horária. E um diploma americano, eles são dispensados de uma coisa que chama-se Foundation Year, porque como na Europa são 13 anos, os alunos que vão para a universidade na Europa não conseguem ir direto para o primeiro ano, porque falta carga horária, eles precisam fazer um ano de Foundation Year. E a gente já tem conseguido dispensar vários alunos de Foundation Year,
porque conseguem comprovar notas e carga horária suficiente para ir direto para o primeiro ano das universidades. Então, também uma grande vantagem. Quanto custa tudo isso? Bom, gente, a Franklin, ela também é flexível na forma de comprar isso. Então, existe sim um contrato, mas é um contrato de garantia de que ao fazer 12 disciplinas, o seu filho tem o diploma americano, mas ele não é um contrato de mensalidade ou de comprar uma coisa em que você está engessado e, enfim. A matrícula custa $90 e ela é paga uma única vez porque é o registro do estado da Flórida, que a Franklin está registrado na Flórida, é o registro de aluno de RA. Portanto, quando seu filho é matriculado, ele automaticamente já tem um RA americano. Isso tudo não vai só lá no final ser registrado. Qualquer crédito que ele fizer, qualquer disciplina, ao final ele tem a comprovação e ele pode a qualquer momento pedir esses créditos. Cada disciplina custa $600. E esses $600 é parcelado em 6 vezes no cartão de crédito. Então, se comprar uma por vez, são $100 por mês. Terminou, quero comprar uma ou quero comprar mais 2, parcela em reais, em 6 vezes do dia que comprou, né? Parcela em 6 vezes no cartão de novo para mais outra disciplina. Terminei a terceira. Ao invés de comprar a quarta ou a quarta e a quinta, eu não quero porque é férias, eu vou deixar para depois, ou então esse mês a gente está mais apertado, vamos deixar para depois. Quando quiser, compra mais 2. Porque ela é muito flexível. Então, essa autonomia do aluno também é uma autonomia de planejamento que o pai pode fazer na hora de comprar essas matérias. Então, como eu disse a vocês, a Franklin ela é a única que oferece um programa completo com diploma americano, não é um certificado. A diferença entre diploma e certificado ela é muito grande, gente. Diploma tem chancela, tem registro, tem autorizações por trás. Certificado é uma coisa muito mais livre. Ao final dessa palestra, eu posso dar um certificado de que vocês participaram, né? Então, isso é uma coisa bastante séria para a gente gente gosta muito de reforçar isso. Eu queria convidar, vou pedir a Melka para colocar aí no bate-papo, no chat, um link em que todos vocês podem solicitar 7 dias de aula grátis. Alguns eu sei que até já entraram em contato com a gente, já solicitaram. Nós já recebemos bastante solicitações aqui aí de vocês, mas isso para a gente é muito importante. A gente nem autoriza a compra sem que passe por esses 7 dias, porque é muito importante que o aluno compreenda como é esse sistema, esse estilo de aula, e que também acompanhe, que o tutor possa acompanhá-lo, possa tirar dúvidas, e nós também estamos à disposição. Aí, depois desse teste, sim, a gente pode efetivar essa matrícula e aí seguir com o contrato. Mas a gente sempre pede que comece pelo cadastro desses 7 dias grátis. Para quem já está no terceiro, ou indo para o terceiro, e falou, poxa, mas eu perdi a chance de fazer Franklin. Não, a Franklin, ela tem, se você tem como proposta ir para uma universidade fora, a Franklin tem um cursinho, como se fosse um cursinho pré-vestibular, que é um cursinho específico preparatório para o SAT. Ao final não vai ter diploma, mas vai prepará-lo para o SAT, no modelo americano de questões. E, além disso, nós temos o nosso programa de aconselhamento, que é uma assessoria personalizada, em que a gente ajuda o aluno a fazer todo o processo de escolha do curso, de escolha da universidade, orçamento, qual busca de bolsas. A gente tem muitas conquistas de bolsas de estudos, porque a gente organiza bem esse portfólio, e eu costumo brincar que essa carta de apresentação, esse portfólio, essa carta, a forma como o professor escreve a carta de recomendação,
tudo isso a gente embala o aluno para um presente, com um pacote, um laço de fita bem bonito, que é para destacar ele na universidade na hora da seleção, e eles, poxa, eu quero esse aluno e eu ofereço bolsa. Então, a gente tem conseguido bolsas bastante significativas pela forma como a gente ajuda o aluno a montar a aplicação dele. Então, também o portfólio digital, tudo isso a gente vai organizar, e aí é uma assessoria personalizada 1 a 1, quer dizer, não é grupo, não é um monte de aluno, aonde a gente pega esse aluno pela mão e faz todo o processo até a hora da matrícula, as cartas de aceite das instituições todas que ele receber. Então, esse é um outro produto, mas que, para quem já está lá na frente, talvez seja uma opção mais interessante do que pegar o high school lá de trás. Bom, gente, estou absolutamente à disposição. Peço desculpas se me estendi demais. É um assunto aí que tem bastante coisa mesmo para falar, e eu também acho que é bastante novo para muitas famílias que não fazem muito ideia de como é esse processo de seleção internacional, e estou à disposição para responder todas as dúvidas. Lara, a gente tem algumas perguntinhas aqui no chat. Eu acho que o primeiro que perguntou foi o João Brandão Júnior, que ele pediu desculpas porque perdeu o começo dos primeiros minutos e perguntou sobre o nível de conhecimento de inglês mínimo exigido ou recomendado para que o aluno possa realmente usufruir de um aprendizado adequado. Vamos lá, João, é o seguinte, por isso também é muito importante o Simple Course, esse teste de 7 dias. Quando o seu filho ou filha vai fazer esse teste, ele também já vai, de certa forma, tirar uma nota no final, em que nós vamos entender como foi o processo de compreensão dele e como foi o desempenho. Também o tutor do colégio vai acompanhar isso e, sem dúvida nenhuma, vai haver uma entrevista, uma conversa. A Franklin não exige nível de inglês, ela recomenda que seja a partir do nível intermediário. Mas a Franklin também oferece ferramentas que aceleram muito a aprendizagem de inglês do aluno. Então, desde poder abrir aquele closed caption, que os textos em inglês, enquanto o professor está falando, às vezes ele não está pronto para ouvir em inglês. E aí também uma outra coisa interessante, aparece professores com os mais diferentes sotaques. Isso também é meio de propósito, né? Então, tem o professor que é o americano da Califórnia, tem o americano do Texas, tem o americano que é de origem indiana, tem o outro que é de origem inglesa. Então, isso tudo é importante para ele acostumar os ouvidos, mas esse closed caption, ele vai ajudar no início ele a ler. Mas ainda assim não está... Tem coisa que o professor falou que eu não entendi. Ele tem como ir numa outra ferramenta, que é o transcription. Então, ele vai olhar o áudio de qual minuto que ele não entendeu, que minuto que é aquele, ele vai lá no minuto, no transcription, e vai ler em português o que o professor falou. Mas aí ele não... Isso aí é ruim porque ele pode seguir só em português. Pode, gente, mas vai ser um trabalhão. E no início, eles usam essas ferramentas. Porque dá trabalho achar aquele minuto, aquele segundo, o que ele falou. Mas depois ele vai aprendendo a usar, e isso vai ficando mais fácil para ele. Então, isso também acelera muito o aprendizado do inglês, do aluno, principalmente a compreensão, e ele vai acabar melhorando muito nessa questão do inglês. A Ana Souza perguntou como funcionaria para quem está no 3º ano e qual o valor do aconselhamento. Bom, o aconselhamento, ele é parcelado em 12 vezes, ele custa R$9.000 e envolve desde psicólogo para a escolha da carreira, o admissions, o counseling, que vai acompanhar todo o processo do aluno, uma professora americana especialista que durante 25 anos
foi admission da Universidade de Chicago, a Rebecca Stein. Então, ela também ajuda a escrever as essays do aluno. Então, assim, tem vários profissionais e esse valor é parcelado em 12 vezes. Mas a gente conquista, e isso eu posso te dizer com toda segurança, muito mais do que esse valor em bolsa, na hora em que ele consegue as aprovações. Porque a forma como a gente organiza esse processo todo de admissão dele, ele se paga lá na frente, na hora da aprovação nas universidades. A gente tem conquistado 50% de bolsa, 20% de bolsa. É claro, depende do aluno, depende do que ele quer, que curso que ele quer, onde. Às vezes, a gente teve recentemente um aluno que conseguiu 10% em uma, 20% na outra, 50% na outra. Então, tudo depende do perfil daquele aluno e do perfil da universidade, o que é que ela está buscando, mas a gente sempre conquista bolsas. E isso eu tenho muito orgulho de dizer. Então, esse valor investido é um valor que, no final das contas, quando você pensa em 4 anos de universidade, ele é bastante vantajoso. A Halen Lima perguntou se os valores apresentados estão incluídos toda a assessoria EFIGE, apresentada em slides anteriores. Bom, se a gente está falando do valor da Franklin High School, que é aquele por disciplina, sim, a EFIGE ela é remunerada pela Franklin. Então, esse é o valor da disciplina e o aluno tem que comprar ao longo de 3, 4 ou até 5 anos, se o aluno estiver começando no 8º ano, as 12 disciplinas. E não tem nada mais para pagar para a EFIGE. Um aluno da Franklin que chega na medalha Master, eu acho que eu não falei isso, mas um aluno da Franklin que conquista a medalha Master, ele tem bolsa integral do programa de aconselhamento no final, tá, gente? Então, isso também é importante dizer. E o aluno que quiser fazer o programa de aconselhamento agora é um aluno que, como eu disse, é parcelado em até 12 vezes esse valor, mas é para pegar na mão do aluno e fazer item por item para acomodá-lo na melhor opção possível de universidade. Como eu disse, é um trabalho muito personalizado. O Vinícius também perguntou o valor do aconselhamento, que foi respondido. Viu? Eu acho que tem uma pessoa antes, não sei se eu que fui para frente, mas que perguntou o que é RA. Eu respondi no chat. Tá Registro do aluno. Tá bom. Daí temos o João Brandão Júnior, se já temos os nomes dos potenciais tutores do Salesiano. Melka e na Célia, por favor. São mais de 50 escolas e essa não é minha área. Não, está tranquilo. A Mariana Broto, que é nossa professora aqui no ensino médio, inclusive está presente aqui, né, na agenda, é a tutora que inicialmente atenderá as 2 unidades aqui de Vitória. Mariana está aqui conosco na sala, e os pais aí do ensino médio já conhecem, e outros terão a oportunidade de conhecê-la também. E Mariana é treinada pela Franklin, pela Melka, acompanhado muito de próximo, né, desse programa todo. E nós também temos, com todas as escolas parceiras, sempre eventos em que nós reunimos os tutores das escolas, que também dá uma coisa, é muito interessante, porque sempre tem ideias novas que um faz e aplica na outra escola, enfim, é uma troca bastante interessante. A Elaine e a Silvia pediram o telefone e o contato, eu coloquei aqui no chat, pessoal, o número da EFIGE, o número de celular é meu WhatsApp também, pode mandar também, e e-mail, tá? Quem quiser mandar por e-mail também não tem problema. A Ana perguntou da Ex-Admission Counselor, de onde é mesmo? Não é Admission Counseling, ela é a ex-advisor, a pessoa que selecionava os alunos durante 25 anos da Universidade de Chicago. Rebecca Stein. Ela é uma americana
é uma das nossas parceiras no programa de aconselhamento. O Damasso, se eu estou pronunciando errado, desculpa, perguntou o valor estimado. Acredito que seja da Franklin, correto? Então, gente, nós estamos falando de 12 disciplinas, $600 cada disciplina. Importantíssimo dizer para vocês o seguinte: quando vocês assinam um contrato com a Franklin, esse valor é fixo até o final das 12 disciplinas, fixo em dólar. Então, se vocês assinarem um contrato comprando as disciplinas até 30 de julho, qualquer uma das 12 disciplinas custará $600. Esse valor ele já está desde 2017, quando a gente trouxe a Franklin para o Brasil. 1º de agosto, as disciplinas e o contrato passa a ser $650. Então, aí é até o final 650. Então, quem tiver interesse, já tiver que decidir, não deixa para decidir em agosto. Decida até 30 de julho, porque aí vai ter até o final do contrato o valor de $600 por disciplina, tá bom? A Ana está com bastante dúvida específica do aconselhamento. Ela perguntou se tem alguém para corrigir a essay no aconselhamento. Sim, não só corrigir, como preparar a oficina. É uma oficina de essay. Então, você tem a nossa equipe preparada para te ajudar com as essays. Elas são lidas inúmeras vezes e realmente ela é um ponto muito sensível do programa de aconselhamento, essa essay. Então, não é só isso, mas desde... A gente tem psicólogo especializado em escolha de carreira, quais universidades tem no teu perfil, que cursos ou curso que você vai optar, né? E aí as várias opções de países, etc. Uma vez que isso está definido, isso também tem a ver adequar com o budget familiar, né? Dá para chegar anualmente até tanto, nós não podemos mais do que isso, quer dizer, nós vamos sempre buscar dentro do perfil de cada aluno, por isso é um programa super personalizado. E aí, sim, a gente vai preparar o aluno em todos os itens da aplicação, acompanhando até o final, e ao final, as cartas de aceite é outro problema, porque daí costuma chegar 3, 4, 5 cartas de aceite para o aluno, e aí o aluno não sabe qual ele escolhe, então a gente de novo segue com os nossos counselors ajudando, quais são as opções, o que tem uma tem de diferente da outra, até a matrícula. Então, todo o processo de matrícula nós ajudamos a fazer, onde é que vai morar, que tipo de residência, então é todo esse processo, tá certo? O Carlos Costa perguntou uma pergunta muito boa. Considerando que haja uma possibilidade do aluno realizar um intercâmbio durante o ensino médio, como fica esse programa? Bom, Carlos, essa foi uma situação que eu vivi com os meus filhos. Funciona assim, existe uma legislação americana que diz que o aluno, e essa é praticamente válida em quase todos os estados americanos, mas ela é válida na Franklin, o mais importante. Para ter um diploma americano, ele tem que ter feito pelo menos 25% em escola americana. Quando o aluno vai para um intercâmbio fora do Brasil, ele é obrigado a fazer, supondo que ele esteja no 2º ano, ele tem que fazer algumas matérias para que quando ele volte, o Colégio Salesiano possa validar aquele semestre ou aquele ano que ele ficou fora. Então, não adianta ele chegar lá e fazer teatro, gastronomia, futebol. Ele tem que fazer uma matéria de exatas, ele tem que fazer uma matéria de humanas, ele tem que fazer o inglês, que vai depois validar as disciplinas daqui com a diretoria de ensino quando ele volta. Então, quando esse aluno volta, ele vai ter aproveitado os créditos que ele fez fora no Colégio Salesiano, ou seja, no currículo brasileiro dele. Ele não vai poder aproveitar 2 vezes a mesma matéria. O que acontece é que esse aluno, quando ele vai, ele pode, se ele faz Franklin, ele continua fazendo Franklin enquanto ele está lá, porque é EAD, ele vai fazer uma disciplina online ou 2 online, para ele não perder tempo, ou ele já antecipa e o semestre que ele vai, ele fica livre, mas ele também,
e eu estou falando isso muito porque muitos vão para o Canadá, tá? Que o Canadá acaba sendo uma opção mais barata e mais pedagogicamente mais interessante, com escolas melhores, etc. A gente faz muito isso, seleciona as melhores escolas do Canadá quando os alunos têm interesse em ir. Mas ele pode fazer Franklin, mas quando ele vai, ele tem a opção de poder fazer outras matérias legais presencialmente, que não aquela matemática, que não aquele... Por exemplo, o inglês, ele não precisa fazer o inglês, ele já está fazendo na Franklin, então ele pode pôr a gastronomia, ou ele pode pôr a artes, o futebol, e ele melhora o currículo com as eletivas dele. Então, isso tudo é uma questão de ajuste, tá? Ninguém perde o semestre, a gente faz de tal forma que aproveite o melhor possível, a gente sempre pede que os alunos que pensam em ir para o intercâmbio também é um projeto de planejamento, então que a gente possa ajudá-los nesse planejamento, desde escolher qual matéria ele vai fazer lá, até a gente tentar adequar aqui um projeto de vida, né? Olha, então começa agora, faz tantas... Isso tudo dá para fazer tranquilamente, viu? Meus filhos foram para o Canadá, ficaram um semestre quando estavam no segundo ano do ensino médio e fizeram uma disciplina da Franklin enquanto estavam lá tranquilamente, 1 hora por dia, deu para fazer, mas também fizeram outras coisas e tiveram uma experiência muitíssimo interessante. Temos a pergunta depois da Elaine, mas aí o Salesiano respondeu. E depois temos o Vinícius, que ele perguntou se a prova do SAT acontece todos os anos. Vinícius, essa pergunta é ótima. A prova do SAT acontece 6 vezes por ano, diferente do Enem. Então, o bom, e aí vejam como são situações em que a gente precisa mesmo conhecer, né? O aluno que vai fazer o SAT, ele pode fazer mais de um SAT. E usar as melhores notas que ele tiver em matemática e em interpretação de texto em inglês, mesmo que tenham sido em datas diferentes as melhores que ele teve em cada uma. Então, isso também são táticas e técnicas que precisa conhecer para realmente ir melhorando a sua inscrição e conseguir um resultado melhor, tá? Mas são 6 vezes por ano, e no Brasil tem várias... locais de aplicação. Com certeza, no Espírito Santo, em Vitória, tem também algum centro de aplicação. Então, dá para fazer o SAT aí também. A Halen Lima perguntou qual a média de custo das mensalidades das universidades americanas. Então, eu diria a você que vai do céu ao inferno. Não existe mensalidade nos Estados Unidos. Fala-se em tuition, que é a anuidade. Uma tuition americana a gente tem colleges em que o aluno pode começar com os 2 primeiros anos num college. Barack Obama, por exemplo, é um aluno que veio de college antes de ir fazer o curso de Direito na universidade. O que é o college? Custa, em média, $10 mil por ano. Os 2 primeiros anos são disciplinas, são créditos que depois ele pode carregar para ir para os outros 2 anos numa universidade, que vai custar aí entre 20 e 60 mil dólares por ano, depende da universidade. E aí está o nosso desafio em buscar bolsas, né? Se o estudante tem boas notas, são as bolsas acadêmicas. Se ele é um bom atleta, se ele tem uma habilidade muito boa no esporte, são as bolsas esportivas. Se ele tem um currículo de artes, ou enfim, entender, montar um bom portfólio digital, embalar com um laço de fita bem grande, como eu costumo dizer, e fazer essa aplicação na instituição que tiver o perfil e o desejo do aluno, e que também a gente nunca vai fazer uma inscrição numa instituição que mesmo que o aluno consiga 50% de bolsa, ele não consiga, não seja possível para a família. 100%, gente, é muito difícil. Precisa ser um grande atleta, daqueles, né,
sem dúvida nenhuma, para poder conseguir. Não é um negócio muito simples, mas existem. O Damaso perguntou se pode começar no 8º ou só no 9º. Não, no 8º. Quem começa no 8º, o que nós dissemos é que só pode fazer uma matéria, não pode comprar 2. Só pode comprar uma. A partir do 9º, pode comprar de 2 em 2. Mas o aluno que começa no 8º, ele tem mais tempo pela frente. Então, ele vai ter 5 anos aí para concluir essas matérias. E com isso, ele vai conseguir... inclusive, mais tempo financeiramente de planejamento para o pai aí, né? O Carlos perguntou se há histórico de bolsa de estudos de alunos da Franklin no Brasil em universidades americanas. Bom, como eu disse a vocês, a gente começou o projeto da Franklin em 2017 com 3 alunos, entre eles os meus gêmeos. Então, 2 eram meus filhos e um filho de um dono de uma escola em Jaguariúna, que era um piloto do como que isso ia acontecer e como a gente ia montar esse projeto no Brasil. Em 2018, efetivamente, a gente começou o projeto com 3 escolas, terminamos o ano com 15 escolas. 2019, começamos com 15 escolas, terminamos o ano com quase 40 escolas. 2020, começamos com 50 escolas e tudo seguiu normal, não aumentamos, quer dizer, aumentamos. Colégio Salesiano, foram 3 escolas que entraram agora por último. A gente, obviamente, teve muita dificuldade de botar mais escola, mas os alunos das escolas começaram a entrar cada vez mais. O fato é que a gente tem agora cerca de 10 alunos formados no Brasil, porque vocês podem imaginar que, então, quem começou em 18, 19, 20. Então, formou no final do ano passado, e aí a gente chegou agora nos 10 alunos formados. Esse final de ano aqui, a gente vai ter uma leva boa de aluno formado. São mais de 50 alunos agora que finalizam. Então, quando a gente fala de Franklin no Brasil, a gente está falando de 10 alunos. Portanto, eu não tenho um grande histórico. O que eu tenho desses alunos que formaram? Meus filhos passaram um na USP e um na Unicamp e não aplicaram para universidades americanas, porque o projeto de vida deles é fazer um sanduíche no meio, porque essas 2 universidades têm parceria com universidades internacionais, e a nota que eles têm de inglês foi muito alta no vestibular, muito alta mesmo, máxima. Então, isso foi também decisivo para eles passarem nessa universidade. Temos um aluno que passou em medicina na Irlanda, foi direto, não precisou fazer foundation year, e conseguiu uma bolsa de 30% no curso de medicina na Irlanda, que também é bastante concorrido, na universidade super tradicional. A gente tem 2 alunas que foram para... Um aluno, inclusive, de uma escola daqui de Campinas, que conseguiu uma bolsa de 50% para cinema, e a gente tem mais 2 que estão em Londres, né, Melka, Hertfordshire, que estão indo agora, né, porque passaram, mas vamos ver se vão conseguir ir. A gente também tem bolsas de 20%, 30%. Não tenho nenhum aluno ainda, desses poucos alunos, que teve bolsa maior que 50%. Mas nós consideramos isso um sucesso muito grande. A Franklin mesmo tem alunos da Ásia, tem bastante alunos. E aí, gente, uma coisa importante que eu acabei não falando, mas nós somos muito assediados pelas universidades para chegar nos alunos da Franklin aqui no Brasil. Segunda-feira vai começar um evento, cada dia é um país diferente, então segunda-feira são várias universidades dos Estados Unidos, chama-se University Global Week. Bota o link aí, Melco, para o pessoal fazer inscrição, tudo gratuito. Segunda-feira, só a Universidade Americana. Terça, só a Universidade Canadense. Quarta, Europa, então tem Universidade da Espanha, Suíça, Alemanha e França. Na quinta, Reino Unido, Irlanda, e na sexta, Austrália.
Então, é uma semana inteira onde, como as universidades estavam pressionando para falar com os nossos alunos, vamos fazer um University Global Week, e aí todos os alunos podem se inscrever, podem participar, é de graça, as universidades vêm, vai ter vídeo, vai ter bate-papo, vai ter os admissions das universidades contando como que é. Então, é bem interessante, e isso tudo também já vai botando essa cultura da internacionalização, né? O Miguel perguntou, se o aluno estiver fazendo aconselhamento, ele pode começar um curso da Franklin para utilizá-lo como extracurricular, como, por exemplo, um de artes? Exatamente, Miguel, excelente. Ele pode comprar individualmente a disciplina que ele quiser da Franklin. Se ele fizer aquelas 12, ele tem direito ao duplo diploma, mas ele pode comprar individualmente qualquer uma como eletiva, e isso, sem dúvida nenhuma, também é interessantíssimo para o currículo, para o portfólio dele. A Maria perguntou se a gravação e os slides serão disponibilizados para os pais depois. Essa gravação inteira nós vamos disponibilizar para a Inácélia e para a equipe de marketing, que poderá enviar para os pais e para todo mundo que quiser. O Damaso perguntou quais são as 12 disciplinas. Bom, como eu disse, né, são 4 créditos de inglês, e dentro desses créditos de inglês tem literatura, compreensão de texto, enfim, a redação, tudo que é o inglês que o americano tem que ter, equivalente ao brasileiro, tá? E esse é a maior carga horária. Depois disso, tem 2 disciplinas de história dos Estados Unidos, uma de economia e uma de governo americano. Acho que acabaram as perguntas. Gente, independente de dúvidas agora, Melka, por favor, coloque de novo o nosso contato. O marketing deve provavelmente mandar para vocês também nosso WhatsApp, nosso e-mail amanhã. Nós estamos à disposição. Eu queria incentivá-los a pedir o Sample Course, é gratuito. Vocês podem usar 7 dias aí. Só pedimos que vocês façam a solicitação quando puderem usar, porque não é 7 dias do dia que acessar, é do dia que recebeu o login e senha, tá? Então, façam o Sample Course para entender como funciona, e nós estamos à disposição de todos vocês. Bem, não tem mais perguntas, foi muito rico, viu, Lara? Nós agradecemos aí você, né, e a equipe que está dando suporte, toda a equipe de marketing que está ali também dando suporte, tanto no processo de divulgação quanto na organização desse evento, papel importantíssimo, muito bem feito. Agradecendo também toda a equipe pedagógica do colégio que está aqui presente, os supervisores, orientadores que também se envolveram tanto na divulgação, quanto também em conhecer e saber mais, está quase toda presente também. A nossa futura tutora, a Mariana, que está presente, né, acompanhando aí, participando depois do treinamento, para dar... assumir aí as atribuições que forem pertinentes. E agradecemos principalmente a vocês pais, né, por ter aceitado esse convite, ter contribuído de uma forma tão efetiva, com perguntas extremamente pertinentes e estratégicas para conhecer. E, na verdade, as respostas e nem as perguntas, acredito que encerram essa agenda. Né, a qualquer tempo, vocês poderão aí fazer os contatos com a equipe da IFIS, né, a Franklin, aí, que estabeleceu a parceria, que vai estar esclarecendo para vocês. Então, no mais, né, passa a palavra para a Lara, para ela realmente fazer a despedida, o encerramento, mas agradecemos a presença de todos e todas vocês neste evento. Muito rico, muito pertinente, e que vai fazer a diferença na nossa vida enquanto pais, mães responsáveis, mas principalmente na vida desses nossos filhos, aqueles que puderam e desejarem fazer a adesão. No mais, pelo Colégio Salesiano, nossos agradecimentos. Lara, para você fazer o encerramento. Obrigada, Ana Célia. Olha, eu
Fico sempre muito feliz quando eu vejo pais interessados, mas fico mais feliz ainda quando eu vejo alunos, e eu sei que tem bastante alunos. Isso! Alguém lembrou ali no chat, desculpa aí, nossos pequenos bolhas aí, vocês com certeza têm um número bem relevante de alunos aí também. E eu acho muito importante porque, assim, eles próprios estão montando o projeto de vida deles, né? Então, isso é bastante interessante. E é exatamente isso que as universidades buscam. Alunos que têm autonomia, que são protagonistas, que têm um projeto de vida, um plano, né, de atuação. Então, nós aqui estamos à disposição. Esse é o nossa paixão, né, poder ajudá-los nisso. E eu quero, de novo, agradecer o colégio por essa oportunidade. Estamos à disposição de todos. Muito obrigada. Obrigada e boa noite. Muito obrigada, gente. Boa noite.